A Bolívia sofreu uma tentativa clássica de golpe de Estado. Tanques nas ruas, militares armados e invasão à sede de governo. A população reagiu. Defendeu o mandato do presidente eleito, Luiz Arce, e desarticulou o plano golpista do general Juan José Zúñiga, que terminou preso. O país tem uma enorme reserva de lítio, substância química essencial na produção de carros elétricos, de baterias e também medicamentos. O desejo dos militares em tomar o poder tem ligação direta com a comercialização dessas reservas, que são cobiçadas até pelo bilionário Elon Musk. A tentativa de golpe não é um episódio isolado na história da América Latina. Na letra da música Podres Poderes, o cantor e compositor Caetano Veloso questiona se a América Católica vai ter que sempre conviver com ridículos tiranos. E ao longo do século XX, o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, o Peru, a Venezuela e tantos outros países já passaram por ditaduras militares sanguinárias, nascidas de golpes que destituíram presidentes democraticamente eleitos. Segunda-feira, 1º de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai começar essa semana falando sobre a tentativa de golpe na Bolívia, mas a gente vai trazer um olhar mais amplo para a América Latina e também para o nosso país, o Brasil, e as consequências de tudo isso que a gente está vivendo por aqui. Eu vou conversar com um consultor político, Amaury Chamorro, que é nosso convidado de hoje. Amaury, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL e ao Em Detalhes também. Prazer te receber. Ok, isso, prazer é todo meu. Amaury, eu vou começar te perguntando sobre esse contexto político na Bolívia, né? A gente tem um fim de uma ditadura recente, assim como no nosso país também, a ditadura brasileira, mas essa nova tentativa de golpe aconteceu menos de 5 anos do que a última no país. Isso demonstra uma fragilidade política. Eu te pergunto se isso é uma particularidade da Bolívia ou é uma particularidade da América Latina. E, por outro lado, eu acho que houve uma reação bastante positiva, não só de uma espécie de enfrentamento do presidente, do Arce, mas também de um apoio, de uma reação da própria sociedade. Então, me deixou bastante otimista nesse sentido. Eu queria ouvir a sua análise sobre tudo o que aconteceu, enfim, levando em conta essa perspectiva histórica. Bom, a realidade do que aconteceu na Bolívia é uma expressão daquilo que constantemente acontece na América Latina. Desde que praticamente todo o nosso continente se independizou da Europa, imediatamente os Estados Unidos, já uma nação um pouco anterior, conformada anteriormente às nossas repúblicas, no caso do Brasil, o Império, começou a operar golpes de estados e processos de desestabilização em toda a nossa região. Ou seja, a gente tem, com um intervalo de 1 ou 2 anos, golpes de estados em diversos países. Se a gente fala 5 anos atrás, houve um golpe de Estado na Bolívia e agora, de novo, com o presidente Lúcio Arce, né, o Luiz Arce. No caso do Brasil, houve um golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff e, o ano passado, houve um golpe de Estado contra o presidente Lula, no Brasil. E a gente teve também uma tentativa de golpe de Estado na Venezuela em 2002, depois de 2019 contra o presidente Nicolás Maduro, com um atentado, inclusive, contra a vida dele. A gente teve no Paraguai contra o presidente Lugo, a gente teve em Honduras, no Equador, no Peru. Então, é recente essa história, mas ela é sempre presente. Então, isso porque acontece? Os poderes econômicos, principalmente do mercado financeiro, que são os donos, na verdade, das grandes empresas mineradoras, elas acabam estabelecendo um processo de tentativa de controle dos governos locais. Então, por quê?
é muito mais barato para eles explorar os nossos recursos naturais sem ter que pagar os impostos, sem ter que cumprir com a lei ambiental, inclusive cumprir com as leis trabalhistas dos países. Então, quando há um governo que exige muito para eles, né, conforme o padrão deles, de exigência para poder operar nos países, então você tem um processo de desestabilização. Então, é muito complexo para nós, como um continente, que conseguir sobreviver a esse tipo de influência dos Estados Unidos e também da União Europeia. Muitas vezes as pessoas no Brasil acham que isso é meio teoria da conspiração, uma coisa como se fosse algo inventado, coisa de filme, de série da Netflix, mas não, é a realidade. Isso eu posso te falar, eu que, como você sabe, trabalhando com diversos governos na América Latina, então, e também no Brasil, há uma constância disso, ou seja, há um enfrentamento que não só é um enfrentamento dentro de um marco legal do Estado de Direito, num processo eleitoral, mas há um enfrentamento também muito agressivo contra essas forças econômicas que muitas vezes passam de parceiros, de amigos que querem investir no país, mas eles, junto às embaixadas dos seus países, principalmente a Embaixada dos Estados Unidos, acabam exercendo muita pressão, se articulando com as forças militares para que aconteça um golpe de Estado caso seja necessário, se eles se sentirem ameaçados o seu poderio econômico. Então, essa é a realidade da nossa região. O que eu falo, e desculpa me estender muito na primeira resposta, Não, mas imagina. vou ser mais próximo. O que eu queria comentar não é se vai ter, é quando vai ter um novo golpe de Estado em algum dos países da nossa região. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Isso é muito importante que você traz, Amaury. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma mobilização muito rápida também, internacional, mas principalmente dos países da América Latina. A gente teve, inclusive, um presidente de centro-direita do Uruguai se manifestando, que é o Luiz Lacalle-Pou. A gente teve, enfim, o Chile se manifestando rapidamente, o Gabriel Boric, o próprio presidente Lula também foi para as redes sociais, o Itamaraty se manifestou oficialmente. Levando em consideração tudo isso, o que que isso diz sobre as nossas democracias aqui na América Latina? Porque a gente tem também, por outro lado, o Javier Milei, que é um presidente de extrema direita, que foi o único a não se manifestar quando todos os países da América Latina estavam ali fazendo esse esforço coletivo para rechaçar essa tentativa de golpe, inclusive em um certo momento, quando algumas lideranças estavam se pronunciando, ainda nem se sabia se era de fato uma tentativa, as informações estavam chegando aos poucos, e aí depois ficou claro, depois de algumas horas, que realmente o golpe não tinha se concretizado, né? Mas a gente fala muito de fragilidade, claro, ainda nas nossas democracias jovens, mas há uma resistência, uma capacidade de mobilização rápida, a OEA também se pronunciou. Como é que você vê todo esse conjunto de respostas das lideranças da América Latina? Eu dividiria a resposta em dois momentos. O primeiro é a postura internacional de apoio ao presidente Arce, inclusive de países da Europa, inclusive da Organização dos Estados Americanos, que foi o principal fator do golpe de Estado contra o presidente Evo Morales. Almagro, que foi o ministro de Relações Exteriores do presidente Pepe Mujica, é um golpista. Ele é uma pessoa que trabalhou para o golpe de Estado e favoreceu o acontecimento do golpe de Estado em 2019 contra o presidente Evo Morales. É uma pessoa que constantemente articula a tentativa de golpe de Estado contra a Venezuela. Então, essa comunidade internacional, inclusive a Europa, ela se tentou lavar as mãos, porque eles sim articularam e viabilizaram o golpe de Estado contra o Evo em 2019. Evo, vamos lembrar que o Evo ganhou a eleição com quase 10 pontos de diferença do segundo colocado. E com um processo eleitoral absolutamente fiscalizado pela Europa, pela OEA, onde não houve um fraude, porém o que se queria era instalar esse golpe de Estado. Então, e aí tem um fator importante juntando com a segunda resposta, a Argentina. O principal aliado econômico e comunicacional e político, né, no setor empresarial que o Milei tem é o Elon Musk. O Elon Musk, que em 2019 disse publicamente que ele financiou o golpe de Estado na Bolívia e que o povo boliviano e a América Latina deveriam se acostumar porque ele vai
financiar quantas vezes for necessário. Então, ele constantemente está na Argentina, uma coisa que não é comum para uma pessoa como ele, constantemente na Argentina com o presidente Milei. Isso por quê? Porque as duas maiores reservas de lítio do planeta são, primeiro, da Bolívia e o segundo, da Argentina. O lítio é um mineral fundamental para a construção de carro elétrico e também para todo tipo de dispositivo eletrônico, computador, celular e para a indústria de telecomunicações. Então, é uma espécie de um novo ouro branco que existe na sua maioria, no planeta Terra, concentrado na América do Sul, entre a Bolívia, entre o Chile e a Argentina. Então, você tem aí uma compensação. Houve o quê? Uma aproximação de um governo posto pelo Elon Musk, que tem a segunda maior reserva, que é o Milei, que está entregando os recursos naturais praticamente de maneira gratuita para os poderes econômicos estrangeiros. A diferença da Bolívia, que cobra o imposto, que cobra royalty, e esse dinheiro é reinvestido no país para diminuir a desigualdade que existe histórica de 500 anos de colonização da Europa e dos Estados Unidos no país. Vamos lembrar que na Bolívia, há pouco tempo atrás, houve um presidente que sequer falava espanhol, ele só falava inglês, ele nunca tinha morado na Bolívia, mas ele era um dos maiores e mais importantes empresários da área de mineração no país. Então, ele chegou para ter o controle total do seu negócio, inclusive, não foi com o governo dele, mas chega ao ponto de se privatizar a água na Bolívia. A Coca-Cola consegue aprovar uma lei no Congresso onde a água na Bolívia foi privatizada. Então você não podia pegar a água do rio para tomar, ou você não podia pegar a água do rio para poder plantar, porque você tinha que atender à necessidade de ter autorização de uma empresa privada. Olha a barbaridade com que chegou a Bolívia. E o Evo Morales foi um dos principais líderes desse processo de resistência aquilo que se chamou a guerra da água. Então, a gente vê que muda um pouco o modelo, mas a tentativa de domínio pela força dos países da América Latina, ele persiste. Desde a chegada do presidente Hugo Chávez em 1997, ou seja, no planeta Terra, e nunca na história, desde que existe o conceito de esquerda, desde que o marxismo surgiu, mais do que o marxismo, desde que Marx escreve o Capital, que dá início ao que a gente pode considerar as esquerdas no planeta, nunca um continente foi governado majoritariamente por governos de esquerda que ganharam eleições, que se reelegeram, perderam, voltaram a ganhar, conseguiram maiorias no Congresso. Isso é constante já na América Latina há 25 anos. Então, o que a gente tem agora é o enfrentamento pelo controle desses recursos naturais, né? E os Estados Unidos continuam aplicando golpes de Estado, antes com a justificativa da Guerra Fria, que, na verdade, era o comunismo que ia se implantar, mas esse comunismo vai voltar para o país, é um discurso que a gente vê nos setores mais radicais, como o do Milei, fascistas, né? Como o do Milei, como o do próprio ex-presidente Bolsonaro no Brasil. Então, a gente tem uma série de democracias que eu não diria que são mais fracas ou mais jovens ou mais velhas, porque a gente teria que utilizar como processo de comparação a própria Europa. Eu acho que a Europa também é uma democracia que não pode ser seguida. Um país ou uma região onde você tem reis, família real, eu acho que é uma coisa vetusta, uma coisa antiga, que não faz o menor sentido, em pleno século XXI, um país ter um rei ou uma rainha. Porém, a gente respeita. Não é por isso que a gente invade a Inglaterra, porque a gente não está de acordo que tenha rei e rainha. Porém, a gente sabe que os países estrangeiros, eles não aceitam que nós, na América Latina, que o Brasil tem essa capacidade de desenvolvimento da sua própria tecnologia, de procurar criar um processo político que possa ser exportado, inclusive, para a Europa, como uma referência num processo de inclusão social e econômica dos setores mais vulneráveis. É por isso que é o golpe de Estado também. Sim, eu acho tão importante essa sua fala e lembrando também, eu acho que vale a pena trazer aqui, que a mídia estadunidense também admitiu depois que era um relatório falho da Organização dos Estados Americanos, que na época ajudou a espalhar e levou a um golpe na Bolívia, né? Isso porque ali a imprensa, né, os veículos estavam aceitando sem questionamento nenhum o relatório da OEA que estava dizendo que havia fraude na eleição do Evo Morales nesse contexto. E depois, um ano depois, eles foram reconhecer que havia erro nesse documento.
diversos erros, inclusive, e o próprio New York Times, na época, publicou um artigo, sugerindo, e assim, de uma forma bastante contundente, né, que na verdade foi a auditoria da OEA e não as eleições na Bolívia que estava marcada por irregularidades. Então, eu acho que é um ponto importante de se trazer também, já que a gente está trazendo esses aspectos históricos aqui também. Agora, trazendo um pouco esse olhar para o Brasil, eu acho que vale a pena a gente comparar um pouco essa situação de instabilidade política, porque a gente teve um governo justamente progressista, um pouco antes da gente começar aqui a entrevista, eu e o Almauri, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o quanto governos progressistas, né, têm uma atenção constante. Ele estava me dizendo isso. E a gente teve recentemente essa tentativa de golpe do 8 de janeiro, assim que o presidente Lula ganhou as eleições, e uma resposta que até o momento só chegou nas pessoas, menores, vamos dizer assim, nos peixes pequenos, mas a gente teve envolvimento e a gente está chegando, inclusive, até indiciamentos de pessoas grandes envolvendo, militares, envolvendo o ex-presidente. A gente não chegou nesses indiciamentos ainda, mas uma investigação robusta está acontecendo nesse momento. Eu pergunto, quanto tempo a gente precisa de uma resposta a contento da justiça? Porque, claro, existe o tempo da justiça e o tempo que a gente gostaria que as coisas acontecessem. Mas a gente não teve uma resposta, por exemplo, contundente depois da ditadura militar. Então a gente não dá respostas às tentativas de golpes, né, que já aconteceram no Brasil em outro contexto, e é golpe efetivamente que aconteceu no Brasil. Então a gente precisa, dar essa resposta a pessoas que incitaram, poderosos que incitaram o golpe no Brasil, e até agora a gente não chegou nesse momento, né, Amaury? Olha, é tão, é tão bizarro o que aconteceu depois do dia 8 de janeiro, que é o único país que eu conheço que onde houve um golpe de Estado e as pessoas detidas foram a da população civil que apoiou o golpe de Estado e não os Exato. líderes do golpe de Estado. Em qualquer outro país, como foi o caso da Bolívia ontem, o general que comandou o golpe de Estado ele foi detido 2 horas depois da tentativa de golpe. No Brasil já se passou 1 ano e meio, e não aconteceu absolutamente nada e provavelmente não aconteça nada. Provavelmente o Bolsonaro, que é o grande líder desse golpe de Estado, não vai ser detido por isso. Provavelmente os generais, com nome e apelido, todos conhecem, não vão ser detidos, porque a gente passa no Brasil por um processo muito de convergência e chegar num acordo, de tentar não ser muito radical, ou seja, é um absurdo. É o único país onde houve uma anistia aos torturadores, aos assassinos, ao esquadrão da morte. O resto no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, todos os países passaram por um processo onde os generais, e inclusive os setores, alguns civis e políticos responderam ante a justiça, inclusive com cadeia. E no Brasil isso não aconteceu, né? A Constituição de 87 é uma grande Constituição para atender à necessidade daqueles que governaram durante a ditadura, sejam militares ou sejam civis. Então, o Brasil é um dos poucos países, eu diria, vamos ver a nossa história, né? A gente foi o último país do planeta a acabar com a escravidão. A gente foi um país que, na sua independência, a diferença de todos os países da América Latina, se transformou num império. A gente virou uma monarquia porque o príncipe não queria passar frio na Europa. Não porque houve um processo popular de levante, de tentativa de independência da Europa. Isso a gente vê sendo replicado constantemente. Então, a nossa democracia, imagina, desde 1988, quando realmente surge uma nova Constituição, há uma eleição direta, a primeira vez depois de 30 anos, que elegeu o Fernando Collor de Mello. Então, vamos lá, desde 90 praticamente até o dia de hoje, a gente teve 2 golpes de Estado. Um que a presidenta Dilma Rousseff recebeu um golpe de Estado, ela foi deposta não com militares tomando o Congresso, mas sim com paramilitares, com milicianos votando em contra dela, com uma barbaridade jurídica, uma invenção que não tinha nenhuma sustentação, e ela foi derrubada. E agora o presidente Lula sofreu um golpe de Estado. Então, eu acho que o Brasil tem uma característica, inclusive cultural, histórica, de não rompimento.
de não luta até o último, até últimas consequências para conseguir mudar as coisas, né? O Brasil é um país que a esquerda aquela esquerda que foi um pouco mais radical, ela foi massacrada, ela praticamente desapareceu durante o período militar. Mas depois os setores que conseguiram chegar ao poder pela via democrática, de alguma maneira, entenderam que a dinâmica do Brasil também é um pouco diferente, mas culturalmente o não enfrentamento direto a essas condições adversas como um golpe de Estado. Volto a repetir, como pode ser que no golpe de Estado as pessoas detidas são aquelas que apoiaram o golpe e não os generais, não as pessoas que comandaram, não quem tem no WhatsApp. Isso é impossível. Essa é a coisa mais fácil você identificar, então, essas pessoas. Porém, a justiça brasileira, na sua lentidão clássica, está tentando, de alguma maneira, fazer justiça, proteger os processos, os poderes, né, o Estado de Direito no país. Porém, a gente vê que há uma ameaça constante. O dia de amanhã isso pode voltar a acontecer, né? É uma questão conjuntural. Por quê? Porque o Brasil, a gente tem que ver o nosso país não simplesmente como um país grande, maravilhoso, que tem uma diversidade cultural e tal. Não, o Brasil detém provavelmente a maior reserva de petróleo do mundo, a gente tem minerais, a gente é um dos maiores produtores de comida do planeta, a gente tem as maiores reservas de água, a gente tem praticamente 60% da Amazônia fica no território brasileiro. Isso é uma riqueza imensurável, não dá para a gente medir quanto de riqueza há na Amazônia. Então, tudo isso é de interesse da Europa e dos Estados Unidos. Então, se eles sentirem uma ameaça e de que eles podem perder o acesso fácil a esses recursos, eles vão derrubar o presidente. Através de um fascista como o Bolsonaro, sim, ou através de um outro que pareça democrata, porque quem assumiu depois da derrubada da presidenta Dilma Rousseff foi um democrata, né? Foi o vice-presidente dela, que é um dos principais articuladores do golpe de Estado. Então, e ele não foi detido, ele está aí sem nenhum problema, mas ele participou, sim, toda aquele congresso participa de um processo de golpe de Estado. Então, há uma inestabilidade. A única forma, Gabriela, de a gente enfrentar um golpe de Estado é quando as forças populares se organizam. A única força que consegue deter a força militar, a força do fuzil, a força dos meios de comunicação, a força do dinheiro do mercado financeiro, é a força do povo, é a população na rua. Mas, para isso, você precisa desenvolver um processo de conscientização, de organização da população, através da organização da sociedade civil, através de partidos, através da educação, onde a população deve entender que ela é a soberana, ela é a dona do país, ela é a dona dos poderes. A Suprema Corte responde ao povo, o presidente responde ao povo, o Congresso responde ao povo. Então, se a gente não tiver uma capacidade popular de reação e de estabelecer qual é o marco do Estado democrático de direito em um país, principalmente num país como o Brasil, a gente sempre vai estar à mercê dessa dinâmica política, também da criatividade dos militares e principalmente do financiamento do dinheiro da União Europeia e dos Estados Unidos chegando aqui no Brasil para derrubar um presidente ou uma presidenta. Nossa, pontos muito importantes da sua fala, e a gente tem discutido muito aqui no ICL sobre, muitas vezes, né, o que se coloca é que a esquerda precisa voltar a ir para as ruas. E a gente tem, mais uma vez, isso aconteceu quando o Eduardo Cunha estava no poder, né, na Câmara dos Deputados, uma iniciativa das mulheres irem para as ruas, né? E mais uma vez isso está acontecendo por conta dessa PL do estupro, que ainda não foi arquivada até o momento, mas se aconteceu uma pressão ali para que ela fosse colocada de lado, pelo menos nesse momento. Então, a expectativa depois desse regime de urgência é de que realmente essa votação avançasse com muita rapidez. E por conta, acredito eu, da manifestação popular, das pessoas se mobilizando por conta disso, tiveram que deixar para depois. Não sei se isso vai ser utilizado, e provavelmente vai, no período eleitoral, mas o fato é que isso ficou para o segundo semestre por conta de uma mobilização popular. Agora, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de personagens que estão em cargos públicos, né, no Congresso Nacional, que tem incitadores de golpe, que tiveram ali ativamente, inclusive participando desses atos, a gente teve, por exemplo, assim que aconteceu essa tentativa de golpe na Bolívia, parlamentares brasileiros indo para as redes sociais para apoiar abertamente. Então, a Bia Kicis foi uma delas, ela até apagou o post depois,
depois, mas ela, assim que estava acontecendo, ela deu um RT ali nas redes sociais, né, retuitou e disse: "Graças a Deus". O Ricardo Salles também foi para falar de generais melancia, né, que supostamente são os generais que por dentro são comunistas, por dentro são vermelhos, então esse é um termo muito utilizado pela extrema direita aqui no Brasil. Eu queria te ouvir falar sobre isso, para a gente chegar aqui ao fim da nossa conversa, sobre como não é factível um deputado eleito democraticamente comemorar uma tentativa de golpe num país vizinho e a gente tem um conselho de ética que não faz absolutamente nada em relação a isso, né, Mauri? É isso que eu te falo, a gente tem que ser radical. Eu acho que todos os partidos e a esquerda brasileira ela deve ser mais radical ainda e principalmente na não só na retórica, porque há um conjunto de homens e mulheres muito valentes que enfrentaram o abuso do poder, o atropelo à Constituição. Foi o caso, por exemplo, do presidente Lula, que ficou preso, que era uma barbaridade o que fizeram isso. E isso se replicou na América Latina inteira, né? Essa tentativa de deter, já que eles não ganhavam as eleições, eles começaram a tentar deter, através de denúncias, sem nenhuma sustentação, líderes políticos de todo o continente. Isso aconteceu. O que aconteceu no Brasil foi igualzinho em outros países. Mas nós temos uma cultura política, o brasileiro tem uma cultura política de não enfrentamento, como no resto da América Latina. Por quê? Por aquilo que a gente falou inicialmente. A nossa cultura é muito mais do consenso, da conversa. Vamos sentar aqui, bater um papo, tomar um cafezinho. Isso é impossível acontecer se você realmente quer mudar as coisas. O Brasil, a questão da Constituição de 88, nós fomos um dos poucos países liderados pelo progressismo que não propôs uma constituinte que permitisse assumir, incluir ao processo político do país setores absolutamente esquecidos da nossa população. Então, por quê? Porque realmente isso mexeria muito com as estruturas de poder. O Brasil é um país escravocrata, um país que tem um poder econômico muito forte, que realmente tem o controle das estruturas de poder do país, né? O que eu falo, o movimento, as esquerdas, o progressismo no Brasil ganhou a eleição muitas vezes, mas ele nunca chegou perto de tomar o poder. Não é que a gente tem que fazer uma revolução comunista e derrubar, não é isso. Mas é você mudar as estruturas sociais e políticas do nosso país. Isso é um processo longo, que a gente está atrasado nisso, porque só a população vai impedir que exista um retrocesso naqueles direitos conquistados. Não vai ser um deputado, não vai ser um senador, não vai ser um presidente da República, é a população. Se a população não estiver disposta a defender aquilo que foi conquistado, vai ter um retrocesso. Olha o que o Brasil se transformou de referência mundialmente na questão do combate à pobreza, no desenvolvimento científico, na questão da descoberta do pré-sal. O Brasil se transformou numa referência mundial. Veio o Bolsonaro. Olha como a gente retrocedeu e a população não saiu para a rua defender. Aliás, muitas vezes, inclusive, a população saiu para a rua contra aquelas pessoas, contra aqueles setores políticos que conseguiram colocar o Brasil no centro das atenções do planeta inteiro, porque o Brasil se transformou num referente, não só em termos de inclusão econômica e social, mas desenvolvimento econômico, tecnológico. Então, por quê? Porque a população não saiu a defender. Isso é fundamental e o Brasil tem que acelerar esse processo. E agora, eu lembrei de uma coisinha que você tinha citado antes, eu te devolvo. A gente falou, né, da OEA acompanhando as eleições na América Latina. Você nunca vê a Europa, a França, os Estados Unidos convidando, o Paraguai ou o Peru a fiscalizar as eleições deles, né? Jamais isso acontece. Por quê? Então, por que eles vêm fiscalizar as nossas eleições? Nos Estados Unidos, o Bush, filho, na sua reeleição, ele roubou uma eleição do Al Gore, que era o vice-presidente do Partido Democrata. Então, a gente teve um roubo, um assalto às eleições do país mais poderoso econômico e militarmente do planeta naquele momento. Se roubou a eleição, todo mundo sabe, todo mundo fala, a própria imprensa dos Estados Unidos considera, mas em nenhum momento chamaram o Chile para opinar sobre a questão do assalto à eleição dos Estados Unidos, que tem um sistema eleitoral que é uma barbaridade, é uma mentira. Aquilo ali é uma mentira. Aquilo não é democracia. Se eles querem sustentar a democracia a partir da participação popular, o sistema eleitoral dos Estados Unidos é um dos mais falhos e um dos piores para garantir o processo
democrático no mundo. Então, eles não podem vir, a gente não pode aceitar isso mais. Nós, como região, não podemos aceitar mais que venha a Europa, que venha os Estados Unidos fiscalizar se há legalidade dos nossos processos. Quem tem que fiscalizar é o povo de cada país. E se o povo quiser, convida um país vizinho da própria região que tem os mesmos interesses no sentido de se desenvolver, de acabar com a pobreza, de acabar com a desigualdade, de conseguir ter um espaço no mundo, de ter voz. Não adianta você chamar um país que sempre subjugou o seu país para fiscalizar, para ver se você é democrático. Isso é uma barbaridade. A gente tem que parar de ter um pouco, como o presidente Lula sempre falou, esse espírito vira-lata, às vezes que a América Latina tem, e o Brasil ainda tem. Isso, na verdade, é muito ruim para nós. Então, eu acho que é o momento a gente aproveitar de pôr a bola no chão, como continente, independente de esquerda ou de direita, independente da cor do partido, a gente estabelecer novos parâmetros da legalidade, inclusive dos processos políticos, sociais e de participação da população, que é o único poder que realmente pode impedir um golpe de Estado, de se organizar para ter um pacto, que isso não pode acontecer mais no nosso continente. Amaury, que prazer te ouvir aqui. Quero muito agradecer sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Foi, assim, muito esclarecedora essa conversa, uma das melhores entrevistas aqui que eu já fiz no Em Detalhes. Estou muito feliz de ter te recebido. O Amaury Chamorro é consultor político e a gente conversou aqui sobre essa tentativa de golpe na Bolívia e também um olhar sobre a nossa América Latina. Super importante fazer esse exercício. Obrigada. Obrigado a você, Gabi, e um agradecimento a todas e a todos que nos acompanharam até hoje e fico à disposição para poder participar sempre. Obrigado. Com certeza. Obrigada. Até a próxima. Gente, lembrando a vocês, a gente está começando mais essa semana. Essa é a semana que a gente vai ter uma aula gratuita sobre tecnologia. A gente está falando num contexto de eleições e nada mais importante para a gente olhar do que como a tecnologia vai ser utilizada nas eleições, as relações humanas também e como a gente está dependente das tecnologias. A gente vai ter uma aula gratuita essa semana com o Adam Alter, vai ser mediada pelo Eduardo Moreira, vai acontecer nesse domingo agora, dia 7 de julho, 8 horas da noite. Então, oportunidade única para você se inscrever no link emdetalhesicl.com.br para poder acompanhar essa aula com o Edu e com o Adam e refletir um pouco mais sobre isso. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. A gente vai ter muito assunto ainda para tratar nessa semana. Na sequência, você fica com o Mercado e Investimentos, depois Rolê ICL, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. Lembrando que a gente está também nas plataformas de áudio, você pode nos ouvir em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Adam Alter foi eleito o melhor professor da New York University, uma das melhores universidades americanas. Ele foi eleito um dos 40 mais importantes professores de negócios do mundo. Ele escreveu o livro Irresistible, que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos durante muito tempo. E ele vai dar uma aula aberta e gratuita para a comunidade do ICL. Para você se inscrever nessa aula, um dos maiores professores do mundo, e entender o apocalipse tecnológico que está influenciando milhões de vidas e enriquecendo algumas empresas, você tem que clicar no link que está junto com esse vídeo e se inscrever nessa aula. Não perca! Uma das aulas mais importantes que o ICL já trouxe até hoje para você. A chance de estudar com um dos melhores professores do mundo. 7 de julho, domingo, às 8 horas da noite, a gente se vê.